Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos para a nossa próxima aula, só que vamos continuar com os átomos. Gente, eu achei um aplicativo que chama Construa Seu Átomo. É muito legal, vocês baixam ali no Google Play, no celular de vocês. E dá para brincar um pouco, ver como é que seria essa construção. Aí, quem sabe, vocês acabam construindo um átomo que já existe. Não precisam se preocupar com os símbolos ali embaixo, tá? No aplicativo, que isso tudo a gente vai ver depois. Mas para vocês irem se habituando com a estrutura do átomo, tá? Bom, o átomo nós vimos que tem partículas subatômicas, ou seja, o átomo ele é formado por outras partezinhas. Quais são elas? O próton, o nêutron e o elétron. Nós vimos que o próton e o nêutron formam o núcleo e o elétron ele está naquela eletrosfera girando ao redor do núcleo, não é? Agora tem uma característica muito interessante com relação a essas subpartículas. Tá até um exemplo aí no livro de vocês que eu quis colocar aqui. O próton, ele possui uma massa muito, muito maior do que a do elétron, 2.000 vezes maior. Se a gente fosse comparar, porque falar 2.000 vezes maior, às vezes a gente não consegue imaginar. Aí eu coloquei a figura para vocês conseguirem visualizar melhor. Se a gente considerasse que o próton é uma baleia orca, o elétron seria uma abelha, gente. Olha a diferença. Então, agora imaginem uma abelha, comparando aí a massa, né, girando ao redor de algo assim monstruoso. É isso daí. Então, aqui tem um esquema para vocês do núcleo. O próton carregado positivamente, por isso tem esse maisinho. O nêutron não tem nada, porque ele não tem carga. E o elétron, com o símbolo dele negativo. Esse é o átomo. E esse risco aqui, essas elipses aí em preto, é só para mostrar o trajeto, porque o elétron está ali, girando adoidado ao redor do núcleo. Então, essas três partículas, elas têm algumas características. Elas têm uma carga elétrica, uma massa e um símbolo. A massa que eu falei, comparando o próton e o elétron. Se a gente considerasse que a massa do próton é 1, o elétron vai ter uma massa de 1 dividido por 1836. Uma partezinha de 1000, se você dividir 1 em 1836, você pega uma partezinha, aquela é a massa. Vocês podem fazer aí na calculadora, vai dar um número bem pequeno. E o nêutron tem a mesma massa do próton. Só que estamos falando de massa, agora a carga elétrica é outra história. Apesar do nêutron ter a mesma massa do próton, o nêutron não tem carga elétrica, lembra? A gente nem põe sinal nele. Agora, o próton, ele tem uma carga positiva, ó, eu coloquei aqui mais um para vocês, enquanto que o elétron, menos um. Gente, eu coloquei o mesmo número. O que isso quer dizer? Que o valor da carga é o mesmo, só que, então eles são iguais em módulo, o valor, só que eles são diferentes por conta do sinal. Então, o número delas é 1 e 1, tanto para próton e elétron, só que a carga, elas são opostas. Um é positivo, o outro é negativo. E o símbolo que usa para representar, no caso do próton, é um Ezinho com um maisinho em cima. O elétron ou é só a letra E, ou um E com um menos pequenininho em cima. E o nêutron é a letra N. O elétron, então, ele tem uma carga elétrica. No caso específico do elétron, essa carga, ela recebeu um nome diferente, bonitinho, que é a carga elementar.
E um pesquisador chamado Robert Millikan, ele determinou esse valor em 1909, gente, em 1909. Ele foi um físico estadunidense e ele determinou que esse valor é de 0,0000000000016 coulombs. E tem um jeito matemático de escrever esse monte de zero para ficar menor, que pelo amor de Deus, né? Aí ficaria 1,6 vezes, esse pontinho aqui significa vezes, 10 a menos 19, elevado a menos 19 lá em cima. Então, o que significa isso? Isso vocês vão ver em matemática, não vou explicar isso agora. Na lousa ficaria mais fácil, mas não se preocupem com isso. É só um jeito bonitinho de escrever esse monte de zeros. E o C significa Coulomb. Então, só para reforçar, o próton tem o sinal de mais, essa carga positiva, e o elétron o sinal de menos, carga negativa. E nós vimos que há uma característica entre as partículas que elas podem se atrair ou se repelir. Quando elas se atraem, então elas estão se juntando. Isso acontece quando as partículas têm sinais opostos e elas se repelem quando o sinal dela é igual. Já ouviram falar, né? Os opostos se atraem. Então, quando, por exemplo, um próton e um elétron, eles se atraem. Um é positivo, o outro é negativo. E dois prótons, eles se repelem. E dois elétrons se repelem, tá? Então, aqui eu coloquei um esqueminha para vocês. Atração, sinal oposto. Repulsão, sinais diferentes. Um outro pesquisador, um físico francês, Charles, não sei falar, Augustin, sei lá, de Coulomb. Ele, em 1783, ele publicou vários trabalhos dele, que ele pesquisava, gente, eletricidade, magnetismo, atrito, várias coisas. Ele era um engenheiro de formação, mas também físico. E lembra a carga elétrica que eu falei aqui, a carga elementar do elétron, o Czinho de Coulomb? Então, foi em homenagem a esse físico aqui. E ele escreveu uma lei, ele conseguiu, por meio de vários experimentos, formular uma lei que recebeu o nome dele, que dizia o seguinte: a gente observou então as partículas, aqui tem uma partícula positiva, outra negativa, então elas estão carregadas. As partículas nós sabemos que elas estão separadas, então tem uma distância entre elas, e nós sabemos que tem uma força elétrica ali acontecendo. Mas qual a intensidade dela? E é isso que essa lei vai ajudar a mostrar. Ela ajuda a identificar a intensidade dessa força elétrica entre as partículas. Então vamos entender como funciona. No caso da atração, então a gente tem aí as duas partículas e uma distância, aqui a letra D é o símbolo para a distância. Então tem uma distância D entre as partículas, certo? E nós sabemos que, como elas são em cargas diferentes, elas estão se atraindo e tem uma força elétrica atuando aí. Mas e agora, se essas partículas se afastarem? Elas estão mais distantes. Aqui eu coloquei a mesma, eu dobrei a distância. Então eu peguei uma distância, coloquei uma outra distância igual, então eu tenho uma distância de 2D. Ou seja, eu dupliquei aquela distância inicial, tá? Elas continuam se atraindo? Continuam. Só que a força elétrica atuando diminuiu. Tá vendo? Eu até fiz o raio aqui para representar a força. Diminuí ele, mas diminuiu quanto? Diminuiu 4 vezes. Então, quando eu duplico a distância entre as partículas, eu diminuo 4 vezes a força elétrica. E no caso da repulsão, é a mesma coisa. Então, a gente tem duas partículas iguais no sinal. Aqui eu coloquei duas negativas. Poderiam ser duas positivas. E numa distância D, tá tendo a força elétrica? Tá muito forte, ou seja, elas estão super se repelindo aí.
Mas agora eu distanciei, dobrei a distância, a força elétrica diminuiu 4 vezes. Então, elas estão se repelindo ainda? Estão, só que menos. Agora elas estão de boa. E aqui um gráfico. Não se assustem com esse gráfico. Vamos lá, vamos entender o que significa esse gráfico com relação às partículas. O F é a força elétrica que está atuando entre as partículas. E o D, então aqui tem a seta na vertical, que é a força, e na horizontal, o Dzinho, que é a distância. Então, vamos olhar aqui na linha horizontal. O Dzinho é aquela distância normal da primeira situação que eu mostrei. Quando a distância tá lá normal, a gente sobe aqui o pontilhado com o dedo. Tá vendo? Chegamos até a linha verde. Agora a gente vai para a esquerda até a seta na horizontal. Ah, então tá ocorrendo uma força, né? Essa é a situação principal, primeira. Agora vamos voltar na linha horizontal. Vamos duplicar a distância. Então eu dobrei a distância. Agora eu vou subir no pontilhado até a linha verde. Olha, você viu que subiu bem menos? Então, agora eu vou para a esquerda. A força, gente, diminuiu 4 vezes. Então, é a força dividido por 4, tá? Agora, se eu diminuir a distância entre as partículas na metade, ou seja, D sobre 2, ó, vai ali na seta na horizontal, D sobre 2. Subo aqui no pontilhado até a linha verde. Ó, vocês viram que subiu bastante agora? Agora eu vou para a esquerda no pontilhado. Aumentou a força em 4 vezes. O que isso significa então? O que essa lei está me mostrando? Quanto menor a distância entre as partículas, maior a força que está acontecendo ali. E quanto mais distante, menor a força. Então, essa linha verde é isso, ó. Quanto menor aqui na linha D, está mais próximo do zero. Quanto menor a distância, ó a linha verde lá em cima, maior a força. Conforme eu vou aumentando a distância, a força vai diminuindo. Aí a linha verde, ó, vai descendo também. É como se fosse um escorregador. É isso a lei de Coulomb. Tranquilos. Ninguém ficou desesperado, né? Ó, atividades para vocês colocarem aí, reforçarem o que eu falei agora para vocês. Peguem a apostila fina de vocês, no capítulo 1, página 4 e 5. Só os exercícios 1, 2 e 3. O 4 a gente vai ver depois, tá? Pouca coisa para vocês irem praticando e reforçando o que aprenderam. Até a próxima, gente. Tchau!